Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo de mistério aqui no canal. Mas antes de falar a respeito desse mistério, quero convidar a todos para visitarem o blog aqui do canal Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou colocar aqui embaixo. Nesse blog eu estou colocando as notícias, as novidades, que se eu fosse fazer um vídeo, deixaria de ser novidade devido à correria do tempo. Então dê uma passadinha lá, deem sugestões para eu colocar no blog, porque serão muito bem-vindas. Agora, deixando o blog um pouco de lado, vamos ao vídeo de hoje de mistério. O vídeo de hoje já foi assunto aqui no canal, na playlist de Lado Sombrio dos Games, no jogo Colate, cujo link eu vou colocar aqui embaixo na descrição, cujo pano de fundo foi a morte de 9 jovens esquiadores russos, de uma forma misteriosa que até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com eles. Bem, você quer fazer comigo essa viagem à Rússia? Saber mais a respeito das teorias, de tudo que aconteceu? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Em 25 de janeiro de 1959, jovens estudantes russos resolvem fazer uma expedição ao norte dos Montes Urais, em Oblast de Sverdlovsk. Vou colocar o nome aqui embaixo. Esse grupo era formado em sua maioria por estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Ural, atualmente denominada Universidade Técnica Estadual de Ural. Esse grupo era composto de 10 jovens, 8 homens e 2 mulheres, jovens esquiadores experientes da antiga União Soviética. Eram eles: Igor Dyatlov, 23 anos, líder da equipe; Yuri Yudin, único sobrevivente; Yuri Dorochenko, 21 anos; Zinaida Komogorova, 22 anos; Lyudmila Dubinina, 21 anos; Alexander Kolevatov, 25 anos; Alexander Zolotaryov, 37 anos; Rustem Slobodin, 23 anos; Georgiu Krivonichenko, 24 anos; Nikolai Tibelks Berigonoleu, 24 anos. O objetivo dessa expedição desses 10 jovens era alcançar Otorten, uma montanha situada a 10 quilômetros ao norte do local do incidente. Essa rota, na época, ela estava classificada como categoria 3, uma das mais difíceis. Todavia, os integrantes da equipe, eles possuíam experiência em esqui e expedições em montanhas. Ou seja, embora fosse categoria 3, para eles não seria problema. Acampar no povoado de Vizay, concluído. O primeiro destino era a montanha Gora Otorten. Montaram um acampamento e morreram em 1º de fevereiro de 1958. Depois iriam viajar mais de 160 quilômetros ao sul, ao longo da crista principal dos Montes Urais, o pico de Oshka-Chashi, não finalizado. Continuariam para o norte ao longo do rio Toshenka, a leste da cidade de Vizay, não finalizado. Data prevista de retorno era 11 de fevereiro. Depois de ter alcançado o acampamento de Vizay, tinham programado enviar telegramas para os seus familiares anunciando o sucesso da missão, não finalizado. O grupo viajou de trem para Ividel, cidade ao norte da província de Oblast de Sverdlovsk, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, que eu já falei anteriormente a respeito dessa cidade. E eles desembarcaram ali em 25 de janeiro. Eles então tomaram um caminhão para Vizay. O primeiro acampamento deles foi feito no povoado de Vizay. Lá eles ficaram sabendo de lendas que envolviam o local para onde eles se dirigiam. O Monte Siakil era denominado
Montanha dos Mortos. Abrindo um parêntese aqui, os Mansis contam que no passado 9 caçadores da tribo morreram naquele lugar durante a noite de causas desconhecidas e sem nenhuma marca de violência. Para eles, aquela montanha se converteu em um lugar encantado, porém também amaldiçoado. E eles falavam que essa montanha ela era habitada por almas que levavam a vida dos incautos que entrassem na área. Outra montanha que também era o destino dos esquiadores, que seria a montanha Gora Otorten, em Mansi significava não vá lá. Fechando os parênteses. Yudi, um dos jovens esquiadores que estava na expedição, no povoado Mansi, ele adoeceu, então ele não pôde acompanhar os seus amigos na expedição. Uma velha lesão nas costas que ele possuía o impediu de continuar. Naquele momento, ele sentiu inveja dos seus amigos que iriam para aquela expedição. Porém, depois de tudo o que aconteceu, ele sentiu uma angústia em não saber o que aconteceu realmente e que ceifou a vida de seus amigos. No dia de 1º de fevereiro, os jovens esquiadores da expedição, eles chegaram agora a Otorten, onde estabeleceram o primeiro e o último acampamento. Segundo a rota estabelecida pelo líder da equipe, Igor Dyatlov, eles seguiriam o vale do rio Ausp, que atravessava uma área arborizada na base da montanha Kolat-Siakil, que situava-se a 10 quilômetros de Gora Otorten. Lá seria onde eles montariam o acampamento. Ao longo do caminho, eles seguiram a trilha de um caçador Mansi de servos, que tinha marcado a estrada no dia anterior. Porém, algo aconteceu com esses 9 jovens, que até hoje ninguém sabe o que houve, o que levou à morte esses 9 jovens. Passando mais de uma semana sem notícias, os familiares desses jovens pedem ao Instituto Politécnico para tomarem uma iniciativa e atrás deles, já que eles não tinham recebido nenhuma notícia conforme tinha sido programado. E as buscas começaram no dia 21 de fevereiro. Em 25 de fevereiro, um avião sobrevoou a área e encontrou restos do acampamento. A equipe de resgate dirigiu-se ao local e encontrou o acampamento abandonado, localizado na parte leste da montanha Kolat-Siakil. Eles encontraram uma barraca destroçada e coberta de neve, mas não havia vestígio de nenhum dos jovens, embora os pertences deles encontrassem todos lá. Ao redor da barraca encontraram numerosas pegadas, sem direção certa. Analisando essas pegadas, eles vão para a direção nordeste, em direção à floresta. Mikhail Saravin, um dos líderes desse grupo de resgate, encontra a 500 metros uma fogueira. Próximo a uma árvore, encontram os 2 primeiros corpos, Krivonichenko e Dorochenko. Os 2 de pés descalços e com a roupa interior. O que seria essa roupa interior? Seria a roupa que eles ficavam dentro da barraca, as roupas sem proteção para o frio. Os 2 estavam cobertos de neve e ramos de árvores, galhos caídos nos corpos. Quando investigaram o tronco da árvore em que foram encontrados os corpos próximos, eles encontraram no tronco carne e pele humana. Os cadáveres encontrados, eles tinham as mãos dilaceradas, o que dava a entender que eles tentaram desesperadamente subir na árvore e os galhos cederam com o peso deles. Não havia sinal de qualquer animal na área, mas algo indicava que houve algo que os aterrorizou muito para que eles fugissem da barraca e tentassem desesperadamente escalar a árvore e não conseguiram. Cerca de 270 metros na direção da barraca, foi encontrado o cadáver do líder do grupo, Igor Dyatlov. Ele estava deitado, virado para cima, com a cabeça na direção da barraca, com em uma das mãos um ramo de árvore, um galho, e a outra mão encobrindo o rosto, como que se defendendo de algo. Pouco mais de 180 metros é encontrado o 4º cadáver, Rustem, que estava coberto de neve e com o rosto no chão, e com uma fratura de 17 centímetros na cabeça. Logo depois encontraram Zinaida,
ao seguir os vestígios de sangue. E não foi possível comprovar se aquele sangue, aquele vestígio de sangue, era realmente dela. Conforme se observa, foram encontrados 5 corpos, porém faltavam 4. E ninguém tinha os encontrado. Ao examinar a barraca, verificaram que ela estava destroçada e com pertences dos jovens ainda dentro dela. E tudo indicava que aquela barraca estava assim porque tinha sido feito pelos jovens, numa tentativa desesperada de saírem de dentro da barraca. E também durante a pesquisa verificou-se que a barraca ela não foi tão investigada como deveria ter sido para descobrir o que realmente aconteceu. Não foram feitas fotografias do local, porém foram recolhidos os pertences dos jovens para entregar aos seus familiares. O diário de Zolotaryov desapareceu. Foram encontrados rolos de filmes que não foram revelados. E os cortes, uma coisa que foi observada é que os cortes na barraca foram feitos de dentro para fora. Quase 3 meses após a descoberta do acampamento, com o degelo, em 4 de maio de 1959, são encontrados os demais jovens ainda desaparecidos. Durante os funerais dos jovens, os familiares deles informaram que a pele dos jovens estava com uma cor alaranjada, muito estranha, e o cabelo deles estava cinza. Além disso, por meio de medições nas roupas dos jovens, foram encontradas alta radioatividade. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquele fatídico dia que ceifou a vida desses jovens? Várias teorias existem. Vamos a elas. Teoria da avalanche. Essa foi a primeira versão levantada. A zona em que esses jovens escolheram para acampar era muito comum ter avalanches. Daí a ideia de que durante a noite eles podem ter escutado um barulho, pensando ser uma avalanche, saíram daquela forma desesperadamente das barracas, sendo que não houve avalanche naquela noite. Então, se não houve avalanche, por que eles não retornaram para a barraca? E o que ocasionou aqueles ferimentos nos corpos que os levaram à morte? Então, diante dessas perguntas sem respostas, essa teoria foi descartada. Teoria das forças naturais. A tribo Mansi, existe aquela história de que existem os seres da natureza, as almas que ceifam a vida dos incautos que entram na área. A tribo Mansi, que ajudou no resgate desses jovens, para essa tribo, eles foram mortos devido aos seres da natureza, que não gostam que as pessoas adentrem na floresta e façam agressões à natureza. Então, para eles foram mortos por esses seres da natureza. Afinal, foram esses seres da natureza que aterrorizaram os jovens e os levaram à morte até morrerem congelados? Teoria sobre a conspiração OVNI. A ideia, ela surgiu a partir do depoimento de uns excursionistas que estavam a vários quilômetros ao sul do local do acidente. Segundo eles, na noite das mortes, eles viram várias esferas alaranjadas sobrevoando o lugar onde os jovens foram encontrados. Um dos defensores dessa teoria sobre a conspiração OVNI, inclusive, era um militar, Lev Ivanov. Segundo ele, essa nave pode ter atacado esses jovens ou até mesmo caído, sendo que os restos dessa espaçonave foram imediatamente retirados pelo exército russo. Um ponto que reforça essa teoria é a maneira com a qual os jovens foram encontrados. Estavam com a coloração da pele alaranjada, cabelo cinza, congelados, paralisados. E também no caso de uma das excursionistas, a Lyudmila, ela foi encontrada sem a língua, que é similar aos casos de mutilação de gado. Então, será que foram OVNIs? Teoria do uso de substâncias tóxicas e viciantes. O uso de bebidas alcoólicas viciantes, elas podem de certa forma acarretar alucinações, ataque de pânico e desorientação. Todavia, a análise de restos no estômago desses jovens
não demonstrou a presença de utilização de substância tóxica ou viciante. Teoria do ataque de tribos nativas. Nessa zona habitava a tribo Mansi, então a princípio tiveram a ideia de que eles sofreram um ataque da tribo. Só que depois foi descartada essa hipótese. Veja que a própria tribo os ajudou, ajudou a resgatar esses jovens, a encontrá-los, como também os jovens esquiadores, eles estavam armados, inclusive com fuzil. E todas essas armas, tirando uma ou outra, estavam dentro da barraca. Teoria da espionagem. Chegaram a afirmar que um dos membros da expedição seria um espião, que no caso seria o membro mais velho da equipe com 37 anos, Zolotaryov, que usava um nome falso. Eles seriam veteranos de guerra de um pelotão que só sobreviveram 3% e possuía 3 medalhas de honra. Teoria do Yeti. A tribo Mansi, que habita na região, ela acredita que na montanha, no local onde foram encontrados os corpos, habita um ser de cerca de 2 a 3 metros, peludo e muito forte, que ataca e mata os servos da região, arrancando a língua. E como nós vimos, uma das pessoas da expedição, Lyudmila, foi encontrada sem a língua. Apesar de se tratar de uma teoria muito estranha, é a teoria que parece ser a mais condizente com os fatos. Tudo indica que eles ouviram o rugido da criatura durante a noite. Sabendo da história do Menki, como eles chamam o Yeti, eles correram em direção à floresta em fuga e a criatura foi atrás deles, matando-os. Como eu disse, essa teoria parece ser a mais condizente. Mas por quê? Em 2014, uma equipe da Discovery Channel foi à Rússia gravar um documentário denominado Russian Yet: The Killer Lives. E eles apuraram as seguintes informações. Por meio de conversa com as 2 primeiras pessoas que descobriram a barraca dos esquiadores, elas disseram que viram pegadas na neve com o dobro da humana, e isso não foi mencionado no relatório oficial. A última testemunha Mansi que presenciou o evento afirmou que quem matou os jovens foi o Menki, diga-se, o Yeti. Em 1958, a Rússia lançou uma expedição para caçar um Yeti. Os jovens morreram no início de 1959. Em um papel escrito pelos estudantes, há os seguintes dizeres: agora sabemos que o Homem das Neves existe. Um dia antes de morrerem, os esquiadores tiraram uma foto e, comparando com o negativo da foto, era mesmo um Yeti na imagem. Será que essas informações colhidas pela Discovery Channel seriam verídicas? Ou seria apenas para chamar a atenção a respeito da figura do Yeti? Não sabemos. Segundo uma lenda Mansi, que eu já contei, 9 caçadores da tribo foram mortos por seres da natureza. Os esquiadores também eram número de 9. Há também um acidente que aconteceu em 1960, em que um avião se chocou no sopé da montanha e matou 9 pessoas. Na caixa preta não havia nenhuma explicação para a queda da aeronave. Diante dessa maldição do 9, os 9 caçadores, os 9 esquiadores e também os 9 tripulantes, hoje em dia, os excursionistas evitam passar pelo local em número de 9. Melhor evitar. É uma fundação criada para preservar a memória desses jovens esquiadores e talvez descobrir o que ceifou a vida deles. Lá há documentos disponíveis no caso, telegramas, fotografias, relatórios e diários de grupo. Yuri Yudin, que foi o sobrevivente, pois, como eu falei, ele não continuou a expedição porque ele adoeceu de uma lesão que ele tinha nas costas. Ele afirmou na época que o diário de um dos jovens excursionistas sumiu, assim como também uma câmera fotográfica. Onde estaria? O que aconteceu para sumirem?
Será que continha algo que não poderia ser revelado? Vai saber. Yuri Dorotchenko. Causa da morte: hipotermia. Presença de sangue na boca, nariz e ouvidos. Danos no braço direito na altura do ombro. Marcas de golpe acima do antebraço direito de coloração marrom avermelhada, entre a 4 e 5 centímetros. Pele dos dedos de ambas as mãos estavam arrancados, e estas apareceram no tronco da árvore, sob a qual foram encontrados os corpos. Machucados em ambas as pernas, abaixo dos joelhos. Marcas de congelamento no rosto e nas orelhas. Yuri Krivonutchenko. Causa da morte: hipotermia. Machucaduras na testa e um hematoma na altura do osso temporal esquerdo. Sangramento difuso na região temporal direita e occipital devido ao rasgão do músculo temporal, indicando um golpe na cabeça. Faltava a ponta do nariz. Orelhas estavam congeladas, numerosas contusões, machucaduras com desprendimento da epiderme na parte posterior da mão esquerda. Igor Dyatlov. Causa da morte: hipotermia. Abrasões na testa de cor marrom avermelhada. Escoriações em ambas as bochechas. Sangue seco nos lábios. Perda de um incisivo da mandíbula inferior. Muitos arranhões na parte inferior do antebraço e na superfície da palma da mão. Contusões nas articulações da mão direita. Forte golpe no joelho sem sangramento. Hematomas na parte inferior da perna direita. Zinaida Komogorova. Causa da morte: hipotermia. Hematoma de 29 centímetros de comprimento por 6 de largura que rodeava o lado direito na região da cintura. Congelamento nas falanges dos dedos. Contusões nas mãos e nas palmas. Meninges inflamadas. Rustem Slobodin. Causa da morte: hipotermia. Abrasões na testa de cor avermelhada. Hematoma na pálpebra do olho direito com hemorragia subjacente. Restos de sangue no nariz. Lábios inflamados. Inchaço na metade direita do rosto. Abrasões no lado esquerdo do rosto. Contusão na tíbia esquerda. Epiderme rachada em todo o antebraço direito. Cabeça com fratura no osso frontal e nos músculos temporais de ambos os lados do rosto. Lyudmila Dubinina. Causa da morte: hemorragia cardíaca e hemorragia interna. Língua não foi encontrada. Faltavam os músculos do céu da boca. Tecidos macios ao redor dos olhos, boca e sobrancelhas desapareceram. Pele da área temporal esquerda e osso parcialmente exposto. Cartilagens nasais rompidas. Faltavam os tecidos macios do lábio superior, cujos dentes e ossos da mandíbula superior estavam expostos. Lesões nas costelas. Hemorragia em massa na aurícula direita do coração. Alexander Zolotaryov. Causa da morte: hipotermia agravada pelas lesões sofridas. Os olhos desapareceram. Faltavam os tecidos macios ao redor da sobrancelha do olho esquerdo. Costelas quebradas. Possuía também o mesmo padrão de lesões de Lyudmila Dubinina. Nikolai Tibelch Brignoli. Causa da morte: hemorragia cerebral. Múltiplas fraturas no osso temporal direito. Globos oculares haviam desaparecido. Hematoma no lado esquerdo do lábio superior e hemorragia na parte baixa do antebraço. Alexander Kolevatov. Causa da morte: hipotermia. Ausência de tecido macio ao redor dos olhos e dos globos oculares. Sobrancelhas desapareceram, ossos do crânio expostos. Fratura no nariz, ferida aberta por trás da orelha, pescoço deformado. Conforme visto, muitas teorias foram levantadas, mas nenhuma em definitiva que desse uma resposta para o que realmente aconteceu com aqueles jovens, que desse uma resposta definitiva, uma resposta correta para as famílias, para explicar o que aconteceu. Muitas interrogações povoam a mente daquelas pessoas que se deparam com esses acontecimentos trágicos. Barracas cortadas de dentro para fora. Apavorados, eles correram com as roupas que eles utilizavam dentro da barraca, sendo que a temperatura de fora era 20 graus Celsius negativo. Alguns corpos apresentavam fratura no crânio e costelas quebradas,
sem marca aparente de qualquer trauma. Como se essas pancadas, elas ao invés de terem ocorrido de fora para dentro, elas teriam ocorrido de dentro para fora. Língua arrancada da montanista Lyudmila. Coloração alaranjada dos corpos, cabelos cinzas e radioatividade na roupa dos montanhistas. Bem, como eu disse, só interrogações, nenhuma afirmação, nenhuma resposta. E isso continua sendo um mistério. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de mistérios, existe uma de lendas e mitos, uma de livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, Lado Sombrio dos Games, Turismo Sinistro, Experiência Sobrenatural e muitas outras playlists. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo de mistério aqui no canal. Beijo, tchau!